Olá, meus irmãos, boa tarde. Novamente aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, onde o amor de Deus, o amor de Jesus, nos conduz a fazer esse propósito para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento e, através da gratidão, junto aos benfeitores espirituais que nos amparam, que nos acompanham e nos orienta para poder seguir nos propósitos espirituais. Então, agradecidos a esses benfeitores, nossos mentores espirituais, a nossa casa espírita, vamos já entrar em agradecimento para que a gente possa dar continuidade. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E nós estamos na leitura, no livro, na Lei de Liberdade, né? Estamos falando da fatalidade no nosso tema. E a minha questão é a 857 até a 859. E na pergunta, Kardec faz aos espíritos: há homens que enfrentam perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Aí os espíritos: muito frequentemente o homem tem pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que não morrerá ainda? Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores que querem adverti-lo ao estar pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos que ela é mais necessária. Pode vir ainda a intuição de que tem a existência que escolheu ou da missão que aceitou e que se deve fazer cumprir. Então, ele fala como os homens que enfrentam perigos nos combates, vamos dizer, policiais, bombeiros, todas essas pessoas que estão na frente, né, civil de cuidar do nosso mundo, de proteção, né, eles enfrentam situações que pode vir a fatalidade, né, na situação que eles vão enfrentar. Mas esses espíritos já estão comprometidos espiritualmente com a sua lei de reencarnação que escolheram, né? Pediram para ser mais perseverantes, mais fortes nesses momentos de dificuldades, de guerra, de combates. Então, mesmo assim, alguns saem vivos, outros não. Então, porque uns estão mais preparados espiritualmente para essa frente de batalha. Por isso que ele fala aqui para nós, né? Que há espíritos que a gente já sabe quando tem intuição, quando a gente vai partir ou não. Porque os espíritos estão sempre junto a nós, nos intuindo para situações que a vida nos propõe, né? Então é isso, irmãos em combate, em frente de forças, né, de civis, de guerras civis passam, por isso não acontece nada, é porque já tem seu processo espiritual já avisando lá que ainda não é a hora dele, que ainda tem mais o que cumprir, né? E na 858, por que aqueles que pressentem sua própria morte e a temem geralmente, menos que os outros? Não os espíritos nos falam, que não é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende a sua libertação e espera. Então ele fala que as pessoas que têm pressentimento da morte, que temem, estão muito mais apegados às coisas físicas da terra, né, das coisas que têm. Então eles ficam mais presos a isso e acham, os espíritos não têm essa... Nossos espíritos, ele está preparado, nosso moralmente, do nosso cuidado, ele nem se importa, ele tem intuição e tenta se acalmar, se entrar em condições que já não vai pertencer mais a essa vida, que vai seguir por propósitos espirituais na caminhada de Deus, na morada divina. Então, já mantenha mais a calma. Os espíritos que temem é porque não têm a confiança no Criador, que a gente sai daqui e vamos ter que ir para lá um dia, né? Da forma que for permitido. Então, se pressente e teme, é porque ainda precisa muito desapegar, né? Trabalhar ao lado do desapego para poder seguir. E na questão 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente, essas coisas são muito pequenas, das quais podemos vos prevenir,
e algumas vezes evitá-las dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Ainda tem uma continuidade aqui dessa questão, mas eu vou dar um ênfase nessa daqui. Então ele fala que quando chegou a sua hora, se ocorrem os acidentes que atingem. Então, se a gente tiver que partir, por fatalidade ou não, vai acontecer e pronto. Então não adianta a gente querer tentar fugir de uma aprovação que não é nossa. Como a gente vê nos acidentes, nas catástrofes que acontecem aí, quanta gente vai embora nessas fatalidades. Então muitas coisas precisam acontecer, porque está tudo no propósito espiritual de reencarnações. E se a gente consegue se livrar de uma fatalidade, às vezes, é porque não chegou o nosso momento. Então nós temos o pressentimento, nossos espíritos cuidam da gente para que não aconteça o pior conosco. E aí a gente continua na vida material. Mas que todos nós um dia vamos sair desse mundo, né, que ele fala aqui para nós, que nós não vamos ficar aqui eternamente, né? Uma hora vai chegar um momento, vamos ter que seguir, seja por fatalidade ou por morte natural, né? E ainda fala assim: há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, vieste e pressentisse ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creiais que tudo o que ocorre está escrito como diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato da tua vontade, do teu livre-arbítrio, de tal sorte que, se não tivesse feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada. O resultado tem a sua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão grandes dores aos acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral e que são previstos por Deus, porque são úteis à sua depuração e à sua instrução. Então ele fala, né, se acontece forçosamente algum ato que é pela vontade dos espíritos, não pode evitar a fatalidade. Sim, eles podem não evitar, porque às vezes não está no nosso momento de desencarne. E às vezes a gente passa por situação pela nossa livre escolha de vontade de ir seguir, a gente entende que somos livres para fazer o que quer aqui. E às vezes tem consequência, de repente, vamos dizer assim, você está dirigindo, conduzindo o seu carro de forma errada, em velocidade alta, procurando querer ganhar tempo para chegar em algum lugar. E de repente nisso você bate num outro carro, acontece uma fatalidade, você se livra dela, mas você vai prestar conta pela sua má conduta daquilo que você usou. De repente você bateu, você não desencarnou, mas fica com uma sequela, uma deficiência, porque você vai ter que depurar pela aquela negatividade que você cometeu, pela sua liberdade de escolha, de querer fazer e seguir no que você acha melhor. Então olha que a fatalidade nos fala que realmente tudo que acontece conosco está sobre a nossa proteção e a nossa conduta. Se nós vamos passar por um desafio desse grande, nós temos que preparar os nossos espíritos sempre para estar pronto para a nossa entrega, para a nossa volta para casa. E se não acontece uma fatalidade, a gente se sobressai sobre ela, agradecer a Deus a providência para tentar recomeçar novamente alguma coisa que nós não fizemos direito. Porque através do resgate, que acontece que nós não se depuramos, a gente ainda continua aqui fazendo, dando continuidade na nossa vida para tentar melhorar aquilo de errado que nós fizemos para poder ter passado aquele propósito de fatalidade e ter saído por ela. Então muitas coisas acontecem e a fatalidade vem por processo de regeneração, vamos dizer assim, né, do espírito, e outros partem porque chegou o momento realmente de depuração pela fatalidade. Então, através da espiritualidade, sermos gratos, tentar cada vez mais entender que as dificuldades vêm, mas elas também trazem um propósito para a nossa evolução, né?
de aprendizado, de saber que somos espíritos em evolução. E uma hora a gente vai ter que levar tudo aquilo que nós aprendemos de bom para o plano espiritual. Então, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, e através do amor, da divina misericórdia de Deus sobre nós, vamos agradecendo a espiritualidade que nos ampara, os benfeitores tão amados que nos conduz, para que a gente possa, junto a Deus, a Jesus, agradecer por tudo e entender aquilo que não podemos mudar, e agradecendo desde já com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e toda a espiritualidade que nos ampara. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, meus irmãos. Um abraço fraterno a todos. Tomei a molinha, tomei um remedinho que precisei, mas estamos aí no amor de Deus, no amor de Jesus. Até breve.